Olá, meus amigos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, reiniciando essa nossa viagem artístico-literária. E hoje temos excelente tema, grande nome da literatura brasileira. Vocês vão concordar. Bateremos um papo muito bacana sobre o escritor José de Alencar, um dos clássicos da literatura brasileira, evidenciando a sua obra Iracema, cujo objetivo é fazer esse estudo de uma maneira mais detalhada e mais precisa, mais pontuada possível, das obras que constituem as listas para os vestibulares da Unicamp e da FUVEST. E é um prazer, o professor Fábio Coelho está aqui iniciando esse momento, iniciando esse papo literário, que é prazeroso e que nós lembramos a importância na história da literatura, do panorama da literatura brasileira, esses nomes que foram se tornando ícones, que demonstrando sua maestria no deixar rolar a palavra artística no papel. José de Alencar tornou-se um desses mentores, indiscutivelmente um dos grandes nomes do desenvolvimento da prosa romântica ocorrida no século XIX aqui no Brasil, oriundo da Europa, assim como todas as escolas literárias até hoje tiveram como berço algum país da Europa, principalmente a França. Infelizmente, o Brasil nunca iniciou uma escola literária. Não que, em dias atuais, que é o que se chama de contemporaneidade, cada escritor não desenvolva o seu próprio estilo. Porque hoje, mais do que nunca, o aluno pergunta: professor Fábio Coelho, qual é a escola literária que está acontecendo no Brasil atualmente? Não há mais escola literária. Desde o começo da década de 60 do século passado, os historiadores da literatura brasileira não conseguiram mais pontuar, não conseguiram mais definir uma escola literária. Porque, acima de tudo, cada escritor que vem entrando no mercado durante essas décadas todas, porque eles mais valorizam, primam, pela originalidade, pela criatividade. Então, cada um quer ter o seu estilo, quer demonstrar o seu talento, a unicidade do seu trabalho. Daí, há muito tempo, não há uma escola literária na história da literatura brasileira. Até então, a última foi o modernismo, que, segundo a maioria dos historiadores, estendeu-se até o final da década de 50. Ok? Mas voltemos ao século XIX, um século iluminado, um século artisticamente bastante eclético, um século que apresentou várias escolas literárias, estilos de época. Romantismo foi a primeira grande escola do século XIX. Posteriormente, a gente vai bater um papo, a gente vai continuar um papo sobre realismo machadiano, sobre naturalismo, destacando o cortiço do maranhense Aloysio Azevedo, o parnasianismo, as poesias parnasianas de Olavo Bilac, por exemplo, até chegar a uma poesia de um Cruz de Souza, fechando o século XIX com a escola simbolista. Mas voltemos aí da primeira metade do século XIX, em que José de Alencar já iniciava a escritura de seus folhetins, sob influência do sucesso dos folhetins europeus, porque essas narrativas, portanto, o gênero em prosa, convém lembrar, destacar o gênero destes folhetins, por conseguinte, dos romances, porque romântica, literariamente falando, a escola romântica aqui no Brasil começou primeiramente pelo desenvolvimento da poesia. E aí houve as ocorrências das 3 gerações poéticas do Brasil. A primeira, que trouxe como um grande destaque o poeta Gonçalves Dias, nordestino, também maranhense, como Alencar, nordestino, e que desenvolveu muito bem a poesia indianista, como a poesia lírico-amorosa, a poesia religiosa, mas evidenciando, chamando a atenção mais para o índio, porque a nossa obra em destaque hoje é Iracema, que é um dos grandes romances indianistas de José de Alencar. Mas convém lembrar que o indianismo, que já vinha se mostrando desde o finalzinho do arcadismo, através dos poemas Uruguai, de Basílio da Gama, e Caramuru, de Santa Rita Durão, mas era um índio ainda muito índio, ainda era um índio de uma forma guerreiro, valente, corajoso, mas era um índio ainda muito próximo do real. E quando chega o romantismo,
Os autores românticos, na poesia, um Gonçalves Dias, um Gonçalves de Magalhães, mas repito, um destaque para o Gonçalves Dias, porque se mostrou um exímio poeta, talentosíssimo, de uma qualidade artístico-literária irrefutável, indiscutível. É tanto que recebeu elogios do mestre José de Alencar, que já estava de vento em popa. O Gonçalves Dias era um rapazote, quando já estava experimentando a escritura de seus poemas indianistas. E o José de Alencar rasgou elogios, permita-me a metáfora, às poesias indianistas de Gonçalves Dias, fato este que já não ocorreu com tanta intensidade com relação à mostragem do índio na obra A Confederação dos Tamoios, de um outro Gonçalves, o Gonçalves de Magalhães, que, como vocês bem sabem, ficou para a história como precursor da literatura romântica brasileira. E é importante, é de suma importância a gente, antes de parar propriamente dita na análise literária da obra, que está na lista dessas universidades, Unicamp e FUVEST, a gente dá uma geral, a gente abriu o panorama, abriu espaço para poder chegar especificamente à obra. O professor Fábio Coelho Iracema foi um romance indianista produzido por quê? Qual o objetivo artístico? Qual o projeto? Qual a intenção? Qual a relação de índio com literatura romântica, com romantismo? Daí a necessidade de a gente iniciar com essa explanação um pouco mais globalizante, um pouco mais genérica. Escola romântica essa que realmente começou na Alemanha, né, como estilo de época, lá com Goethe e os sofrimentos do jovem Werther, e foi chegando à Inglaterra, e quando chegou à França, se espalhou pelo resto do mundo com bem mais facilidade, passando por Portugal, inclusive chegando ao Brasil. Que nesta época, quando o romantismo começa a chegar aqui no Brasil por volta de 1836, com a publicação do poema Suspiros Poéticos e Saudades, que eu lembrei há pouco, do Gonçalves de Magalhães, em 1836 a sociedade brasileira ainda estava comemorando uma recente independência política, deixara de ser colônia e passava agora a ser um país, né? Vivenciando liberdade de pensamento, liberdade de expressão e liberdade de criação artística. Então alguns rapazinhos, como José de Alencar, como o Bernardo Guimarães, o Visconde de Toné e outros mais, Franklin Távora, também cearense, ali de Baturité, que se interessaram por uma prosa regionalista, por uma prosa romântica, né, que não ficasse tão urbana, porque começou realmente urbana. O próprio José de Alencar começou com os folhetins do seu primeiro romance, 5 minutos. Professor Fábio Coelho, o que eram esses folhetins? Eram histórias, eram narrativas bem sentimentais, bem dramáticas, bem ao gosto do público leitor da época, que eram publicados no rodapé dos jornais. Então a grande maioria desses romances românticos, eles primeiramente foram escritos em formas de folhetins. E aí o leitor ia acompanhando pelos jornais. Mas como você bem sabe, naquela época não tinha como sair jornal todo dia, porque não aconteciam muitos fatos, muitos episódios. E aí, às vezes, quinzenalmente, era a saída desse exemplar, desses jornais. O professor Fábio Coelho, então o leitor passava ali 14 dias aproximadamente, aguardando mais uma parte da história, mais um pedaço da narrativa, mais um capítulo, com certeza. E mesmo assim conseguiu um sucesso notável, um sucesso bastante perceptível. E aí dos folhetins surgiram os primeiros romances. E José de Alencar estreou, eu repito, com romance 5 minutos, romance urbano. E aí vem com Senhora, Lucília, Diva. Inclusive esses 3 últimos constituem a trilogia urbana alencarina, os 3 romances urbanos de maior sucesso de José de Alencar. Mas o Alencar, acima de tudo, ele tinha um projeto, que era um projeto de um desenvolvimento de uma literatura nacional. Ele, como ninguém na época, tinha um propósito de, mesmo ciente de que a literatura romântica que estava sendo desenvolvida no Brasil não tinha como negar a influência de autores românticos europeus, foi um dos que mais ergueu a bandeira em prol de uma literatura romântica nacional, com raízes locais, valorizando a cor local. Inclusive procurando utilizar um português não lusitano. Em Iracema a gente observa já essa terminalidade estilística, artística do escritor José de Alencar, de escrever uma narrativa, de escrever um romance que apresentasse um português falado no Brasil, e não um português lusitano, e não um português de Portugal.
E mais, valorizando a língua tupi, a língua dos nossos nativos, dos primeiros donos desta terra. Então tudo isso está incluído nesse projeto de literatura nacional, de fazer um romantismo, dentro do possível, à la Brasil. Um romantismo da maneira mais abrasileirada possível. E era importante ter um herói. O professor Fábio Coelho, por que a necessidade desse herói na literatura romântica, na escola romântica? Porque no romantismo europeu eles apresentavam um herói em seus folhetins, em seus romances, que era o cavaleiro medieval. Mas o Brasil não poderia ter um cavaleiro medieval, porque o Brasil não teve esse período medieval. O Brasil não teve Idade Média. Então, provavelmente, provocaria risos na Europa. E era tudo que José de Alencar e outros autores não queriam. Por quê? Porque o Brasil, social, política, econômica e artisticamente, passava por um período de alta afirmação. Então, acima de tudo, eles queriam fazer uma literatura romântica de qualidade que pudesse concorrer com o romantismo europeu. Então, se lá na Europa eles tiveram um herói que foi o cavaleiro medieval, um Dom Quixote da vida, que era capaz de fazer tudo pela sua pátria e pela sua Dulcinea, né, que era a sua amada, por que o romantismo brasileiro iria ficar sem herói? E aí eles adotaram o índio para ser o herói do romantismo nacional, do romantismo brasileiro. E como eu falei há pouco, Gonçalves Dias, com Juca Pirama, com Leito de Folhas Verdes, Canção do Tamoio, Marabá, né? Obras indianistas que firmavam, né? Que já apresentavam esse anseio, essa vontade de fazer uma literatura valorizando a cor local, a cultura, a fauna, a flora e o nativo, constituindo esse panorama brasileiro, esse panorama nacional brasileiro. Aí, mais uma vez, vale a pena ressaltar o papel do índio como herói nacional, mas não aquele índio apresentado ainda no arcadismo, com aquela inocência, com aquela pureza de alma, mas um índio super-herói, um índio, permita-me a metáfora hiperbólica, um índio He-Man, eu tenho a força. Você vê, por exemplo, que se nós fizermos um passeio aqui pelos romances indianistas, que vocês poderiam até estar querendo fazer essa pergunta. Fábio Coelho, além de Iracema, quais foram outros romances indianistas que o José de Alencar escreveu? Então, quais foram os romances indianistas? Quais foram os romances indianistas escritos por José de Alencar? Iracema, claro, em que a gente vai já esmiuçar um pouquinho, apresentar com mais detalhes. O Guarani, que se tornou um dos romances indianistas de maior sucesso de José de Alencar, eu diria até hoje, o Guarani. Destaque aqui para o protagonista, que é o índio Peri. Ele é o Guarani. E o Birajara. Então, tornaram-se realmente, constitui a tríade indianista alencarina. Então, é super importante que você não trabalhe Iracema isoladamente, mas que você aprenda, que você conheça a narrativa de Iracema, conheça a importância desse romance indianista, mas dentro desta tríade, dentro deste conjunto, tá? Então, Iracema, o Guarani e o Birajara constituem a tríade indianista alencarina. A tríade indianista alencarina. E não esqueçam, na poesia, eu vou relembrar, de Gonçalves Dias, Canção do Tamoio, que é um dos clássicos, uma das obras clássicas indianistas de Gonçalves Dias, e principalmente o poema Ijuca Pirama, que é considerado pela grande maioria dos críticos literários, historiadores, e por que não salientar a participação do público leitor, já que se podia, nessa época, equacionar esta relação autor, obra e público. E este público se mostrava entusiasmado com todos esses romances românticos urbanos, regionais, indianistas. Eu já não diria a mesma coisa com relação aos romances históricos, porque o público era muito jovial, era um público muito estudantil e não demonstraram assim maior apreço pelos folhetins, pelos romances de conteúdo de caráter histórico. Não que o Guarani, não que Iracema, não que o Birajara também não apresente alguns aspectos históricos, mas em menor porte. Vamos colocar aqui num segundo plano.
tá? A dramaticidade, o sentimentalismo, a mistura de raças que se vê em Iracema, por exemplo, com o Martins Soares Moreno, né, que é o homem branco, o europeu, que vem colonizar aqui a região aqui do Ceará, foi o primeiro homem branco que pisou as terras de Alencar, né, a terra da luz, aqui as terras cearenses. E a Iracema, quem era Iracema? Iracema fazia parte, era uma índia que pertencia à tribo dos Tabajaras, porque a nação Tupi-Guarani era uma nação constituída por várias tribos. E os Tabajaras eram uma das tribos constituintes da nação Tupi-Guarani. E este era o idioma que eles falavam, o Tupi-Guarani. E Fábio Coelho, e a Iracema, a tribo da Iracema, ficava onde? Aqui mesmo, aqui Fortaleza, aqui em Messejana? Não, ficava lá no Ipu, as grutas que vocês conhecem como as grutas do Ipu, né? Tem até a cidade de Ubajara, ali ficava a tribo dos Tabajaras, por isso que até hoje o nome da cidade é Ubajara, oriunda da nomenclatura dessa tribo, da qual fazia parte Iracema. Mas vejam que, como no romantismo não havia uma preocupação com verossimilhança, não havia uma preocupação com se prender objetivamente à realidade dos fatos, né? Vivenciando essa liberdade total de criação artística e de expressão, o autor romântico ele poderia viajar à vontade, ele poderia transcender, ele não tinha obrigação nenhuma de se prender ao real. Então a imagem do índio que foi erguida foi uma imagem transfigurada, foi uma imagem idealizada. Então o índio super-herói, né? A Índia Iracema é uma Índia de uma bravura, de uma coragem e de uma beleza física excomunal. E o que eu acho mais brilhante e significativo, a linguagem poética. Então, especificamente sobre a obra Iracema, a linguagem poética chama muito a atenção de todo e qualquer leitor. Não que o Alencar só tenha utilizado em Iracema, mas é porque no momento nos interessa parar para estudar, para analisar mais esta grande obra indianista, esse grande romance indianista, Iracema, de José de Alencar. Então, romance de uma linguagem tão poética que depoimento que eu li, feito por Machado de Assis a posteriori, Machado de Assis, quando assumiu mais tarde a academia, fundou, né, foi um dos fundadores e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis, no seu pronunciamento, ele fez grandes elogios à produção alencarina e frisou, destacou o romance Iracema, afirmando categoricamente, segundo Machado de Assis, Iracema foi uma poesia que o José de Alencar transformou em prosa, porque você percebe da primeira à última frase. E falando em frases, nós percebemos frases extensas, frases alongadas, recheadas de adjetivos muito bem escolhidos, né? Elaborando comparações, constituindo metáforas, ressaltando e evidenciando de uma forma ornamental essa linguagem poética tão acesa, tão iluminada, tão vibrante. Você está lendo o romance Iracema, mas ao mesmo tempo você está saboreando, né, toda uma linguagem poética de uma qualidade belíssima, prazerosa, com as descrições realmente um pouco densas, um pouco extensas, justamente porque o Alencar, espontâneo ou planejadamente, ele apresenta um texto bastante descritivo. Ele faz questão de ressaltar as qualidades físicas e morais, como ele também faz questão de descrever toda a fauna, a flora, ou seja, todo o cenário onde vai acontecer a dramaticidade envolvendo a protagonista, que é a Índia Iracema, né? Que é o contato que ela vai ter, primeiramente, com esse homem branco. Iracema estava adormecida na floresta, ali no seu descanso, ali após o almoço, vamos dizer assim, e quando ela acorda assustada, se depara com aquele homem zarrão, branco, né, olhando para ela. É tanto que a primeira reação dela, como índia forte, como uma índia guerreira, ela não pensou nem duas vezes, pegou uma flecha, pá, atirou no homem branco, no Martins, e a flecha entrou no rosto dele.
E olha assim a falta de verossimilhança, mas que por outro lado enriquece tanto a capacidade artística dessa grande obra romântica. Porque o leitor, na época, ou o leitor de hoje, que está ciente que vai ler um romance romântico, escrito no século XIX, no auge da escola literária denominada de romantismo, ele não vai procurar objetividade, ele não vai buscar racionalidade, ele vai buscar essas extrapolações, esses exageros, né? Esse exercício quimérico, né? Onírico, né? Sonhador, mágico, fantástico, e que pode ser uma leitura prazerosa. Por quê? Porque há toda essa qualidade artístico-literária muito bem apresentada em Iracema. Então, o descritivismo, indiscutivelmente, é uma das características estilísticas marcantes do romance Iracema. A descrição da fauna, né, com todos os detalhes, a descrição da flora e a descrição do índio, principalmente da Iracema, a índia dos lábios de mel, que corria mais do que uma ima selvagem, que tinha os cabelos mais negros do que as palmeiras do jati. Eu, particularmente, não conhecia essa planta chamada jati. Fui à internet, percebi algumas imagens, as palmeiras dessa planta jati escorrem, meu povo, pelo chão. Para você ter uma ideia, né, idealizada do tamanho do cabelo da Iracema. E ela, segundo o texto, segundo o narrador, era uma índia, além de valente, de corajosa, uma índia corredora. Porque ela vivia na tribo lá nos Tabajaras, lá na região do Ipu, e a Iracema, segundo a narrativa, vinha tomar banho aqui na Lagoa da Messejana, correndo e descalça. Mas segundo o próprio narrador, Iracema tinha um pé de uma plumagem, de uma maciez, apresentada ali com sinestesias tão eloquentes, que você parece que está sentindo ali a pluma, né? a maciez dos pés da Iracema. Quer dizer, mesmo com essa correria toda, Iracema não tinha um calo e ela não transpirava, porque fazia parte do romantismo essa liberdade de criar os personagens, de produzir esses enredos com total liberdade de imaginação criadora. E assim o fez Alencar ao escrever o romance Iracema, como outros mais, como o próprio Guarani, o Peri, dentre outros, não só os indianistas, mas esse exercício constante da imaginação criadora, da imaginação febril, da imaginação encantadora. Por isso eu aconselho, independente de estar ou não na lista de uma universidade, você ter o prazer de fazer essa viagem, de mergulhar, tá? Mas mergulhar com emoção, mergulhar com coração, mergulhar com sensibilidade e não com o olhar da razão, nesses romances alencarinos, destacando a poesia narrativa belíssima que constitui o romance Iracema de José de Alencar. Mas Fábio Coelho, voltando ao momento da flechada, qual foi a reação do homem branco depois de ter levado essa flechada da Iracema? Olha qual foi a reação dele. Isso com a flecha aqui no rosto, aqui pendurado no rosto dele, enfiada aqui no rosto dele. Ele reagiu assim, ó. Ele sorriu, isso o sangue escorrendo e ele sorrindo. E segundo a cultura da tribo dos Tabajaras, como de algumas outras tribos, esse sorriso após essa flechada era sinal de paz, de que ele não era um ser perigoso. É tanto que Iracema levanta-se e vai quebrar a flecha. Quebrar a flecha era um ritual indígena da sua tribo que significava somos amigos. O professor fala com ele, mas o pedaço continuou no rosto, continuou sangrando e ele sorrindo. E mal sabia que ali começaria uma linda e dramática, trágica história de amor. Porque Iracema não poderia ter relação com nenhum homem. Iracema era uma das índias virgens, que segundo a cultura da sua tribo, já estava prometida ao deus Tupã. Era muito comum nas tribos da nação Tupi-Guarani essa promessa, esse oferecimento de índias, belas índias, para os deuses. Então Iracema já era uma dessas índias, que não poderia perder a virgindade em momento algum. Mas nesse momento em que a Iracema conhece esse homem branco, ela se encanta por ele, né? Ela se apaixona por ele, sem nem ter noção do que fosse paixão, porque não conhecera homem nenhum, e nunca havia
tido esse sentimento por nenhum outro, por nenhum índio da tribo dela, de qualquer tribo que fosse, mas houve esse encantamento. Daí esse contato que o Alencar trabalha tão bem, que é essa mistura de, não só de raças, de sangues, de cor de pele, mas essa mistura de emoções, esse casamento de sentimentos, essa comunhão de olhares. E aí, numa dessas noites mais frescas, mais frias, mais ventiladas, né, com as palmeiras do Buriti, Martins Soares Moreno fertilizou o ventre de Iracema. Iracema, com o ventre fertilizada, já estava quebrando o tabu da sua tribo, já estava ali condenada realmente a pagar um preço alto por esta atitude em devaneio maior, por este momento de êxtase. E daí a acontecer durante a narrativa, já finalizando, a morte de Iracema, mas que lhe deixou um fruto, um filho que se chamava Moacir, que por sinal o Martins Soares Moreno, este homem branco, quando ele vai retornar para a Europa, Iracema já morta, ele leva o Moacir com ele. Turmas, é um enredo curto para descrições paisagísticas tão bem elaboradas, tão bem construídas, e o leitor de preferência que já vá ler Iracema, ler o romance de Anitta Iracema, ciente do que ele vai encontrar nessa narrativa, né? Realmente uma constituição de quadros imagéticos, né, descritivos, repito, da fauna, da flora e do índio, em evidência a coragem, a bravura. Imagina a Iracema correndo mais do que uma ima selvagem, uma ima com aquelas pernas gigantescas, e a Iracema à frente dela. Iracema que saía da Lagoa da Messejana e passando a varinha no chão, chegava ali a Praia do Futuro. Então realmente há um grau de inverossimilhança. Professor Fábio Coelho, eu queria só que você parasse por um momentinho para explicar o que é verossimilhança narrativa, semelhança com a realidade. É a aproximação do real. Era tudo que o escritor romântico não tinha a obrigação de demonstrar em suas narrativas. E foi justamente o que não fez Alencar Iracema, tornando-a uma heroína, uma guerreira, uma brava mulher, mas ao mesmo tempo de uma serenidade, de uma leveza, de uma beleza de corpo e de alma. Este é o romance Iracema, de José de Alencar, um dos grandes clássicos da literatura nacional. Para mim foi um prazer fazer esse passeio artístico literário com vocês, destacando a produção alencarina, né, em destaque o romance Iracema. Até o nosso próximo encontro. Um abraço do professor Fábio Coelho.